Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, como é que vocês estão? Lavando as mãos? Vamos para mais uma aula de física aqui. A gente vai falar nessa aula sobre segunda lei de Newton. Na aula anterior a gente começou falando da primeira lei, a gente viu a relação dela com o movimento, a gente viu como Newton começou a explicar o movimento, a gente viu também as ideias do Aristóteles, como é que elas eram sobre o movimento e como elas evoluíram com o pensamento do Newton. E agora a gente vai chegar na segunda lei, porque são três. Ele fez três leis para o movimento e uma lei de gravitação, falando sobre gravidade e queda dos corpos, tá? Então, de início a gente começa com as três leis dele, tá? E essa é a segunda lei de Newton. Essa lei é focada basicamente no estudo da força. Lembra que eu falei na outra aula? Eu falei o seguinte, gente, o Newton trouxe uma ideia nova para a física, que é a ideia de força. Ela que vai modificar o estado de movimento de um objeto, de um corpo, né? A gente viu lá algumas coisinhas, resolvemos os exercícios, e nessa a gente vai focar nessa aula, basicamente, no estudo da força, tá? Segundo a lei de Newton. Já para adiantar vocês, Jobson, tem algum apelido para essa lei? Que nem a primeira lei é a inércia, a segunda lei tem algum apelido? Não tem, tá, gente? O apelido dela é maior do que o nome dela, que é a segunda lei. O apelido vai ser princípio fundamental da mecânica ou da dinâmica. É maior, então o pessoal não utiliza muito. Mas você pode até ver nos livros assim, em alguns sites assim também, tá? Então vamos lá para a segunda lei de Newton. Parar de enrolar e bora lá. Seguinte, ó. Para a gente começar a analisar a segunda lei de Newton, vamos ver aqui um pequeno GIF, tá? Para a gente começar a ver situações em que a segunda lei de Newton pode explicar, tá? Esses fenômenos. Então vamos lá. Esse primeiro GIF aí é uma cobrança de falta quase lá do meio do campo, tá? Pra galera que não assiste futebol, eu também não sou muito de assistir futebol, eu jogava mais na minha adolescência, mas aí do meio do campo é uma distância considerável, uma distância grande. E esse cara, para chutar, ele tem que ter algumas coisas, tipo, ele tem que ter técnica, claro, treino, né? Mas ele tem que ter força. Se ele não tem força, se ele não atinge a bola com força, essa bola não consegue chegar até lá. E assim, para e pensa comigo. Se ele chutasse a bola com mais força, você acha que ela chegaria lá mais rápido? Se ele chutasse a bola com bem menos força, você acha que a bola chegaria lá mais rápido ou mais devagar? Bom, se ele chutasse com mais força, a bola ia ganhar mais velocidade. Se ele chutasse com menos força, a bola ia ganhar menos velocidade. Isso funciona para tudo. Se você está jogando tênis, ping-pong, se você está jogando pinball, se você puxa mais aquela alavanca na hora de soltar a bolinha, a bola vai ganhar mais velocidade. No futebol a mesma coisa, tá? Então, assim, quanto maior a força que ele aplicar na bola, mais velocidade essa bola vai ter. Claro, ele chutando no lugar certo e tal, tudo bonitinho. Jobson, mas e se ele errasse a bola? Pô, cara, se ele errasse a bola ia continuar o movimento dela. Tipo esse colega aqui do próximo GIF, ó. Ele não acerta a bola. Ele tenta chutar, coitado. Mas ele não acerta a bola. E aí dá nisso daí, nessa vergonha. Aí o cara tá passando. Pode ver que a física tá aí, ó. A bola continua o movimento dela, sem nenhuma alteração. Movimento retilíneo, nesse pequeno intervalo de tempo que a gente está vendo. Ela continua o movimento dela. Se ele acertasse a bola, o movimento dela, o estado de movimento dela ia mudar. Como ele não acerta, nenhuma força é aplicada nela, ela continua o movimento dela. Tá bem? Beleza. Então, voltando aqui para o nosso exemplo principal, quanto maior a força que ele aplicar na bola, mais velocidade ela vai ganhar. Eu vou mudar esse negócio de ganhar velocidade, e isso está lá na nossa primeira aula. A primeira lei de Newton, quando eu revisei com vocês o lance de movimento, eu falei que aceleração e mudança de velocidade são sinônimos, né? Então, em vez de eu falar que muda a velocidade, eu vou falar que tem aceleração. Vou falar que quanto maior a força que ele chutar, mais aceleração essa bola vai ter, beleza? Quanto maior a força que ele chutar, maior a mudança de velocidade, mais velocidade ela vai ganhar. Ganhar velocidade é mudar a velocidade. Estou mudando isso para o nome aceleração. Igual lá naquele início que a gente viu na primeira lei de Newton, naquela revisão de movimento. Então a gente tem o seguinte, ó, quanto maior for a aceleração, maior será a força aplicada. Ou quanto maior a força aplicada,
maior será a aceleração que esse objeto vai ganhar, no caso o objeto foi a bola. Se ela tivesse uma aceleração muito maior, claro que o chute nela teria que ter sido muito maior, tá bem? Vamos para uma segunda situação aqui para analisar. Ô, vontade de estar na praia, não é não? Brisazinha gostosa, aquela brisa marota que só balança a árvore, aquele barulho de árvore balançando, nossa, tô ficando com vontade aqui. Então, aí só o capim que balança e tal, show, né? Mas se eu aumentasse essa intensidade do vento, imagina só essa intensidade aumentar muito, aumentar a ponto disso daqui acontecer, ó. Não sei se vocês já viram esse GIF, mas tá dando uma ventania muito intensa e os caras tentam segurar esse guarda-sol, sei lá. E aí um deles ganha uma passagem para, sei lá, para Nárnia. Enfim, o que acontece nesse vídeo? A intensidade aumentou muito. Bom, aquela brisazinha que a gente estava vendo antes, vou até voltar para ela. Essa brisazinha não consegue levantar uma pessoa, porque a intensidade dela é baixa, a força que ela faz é baixa. Agora, se aumentar muito a intensidade, dessa brisa, desse vento, eu consigo levantar coisas mais pesadas. Olha como é que estou mudando, hein? Uma brisa fraca vai conseguir movimentar coisas leves, uma brisa intensa, forte, que causa mais força, vai conseguir movimentar coisas com maior massa, mais pesadas, né? Vamos formalizar isso aqui, ó. Quanto maior for a massa, maior terá que ser a força para mudar a velocidade do objeto. Maior vai ter que ser a força que vai causar o movimento naquele objeto. Então, no primeiro GIF que a gente vê nesse exemplo, a força era muito fraca, ela causava o movimento apenas lá nas massas menores, na vegetação e tal. Aumentei a intensidade dessa força, aí você consegue causar um movimento numa massa muito maior, tá? Se aumentar ainda mais essa força, aí o lance fica pior, que é um tornado e tal. Não ia colocar uma situação dessas de tragédia aqui, tá? Ali o cara provavelmente ficou bem, tá? Imagino que ele tenha ficado bem, espero que ele tenha ficado bem. Enfim. Então, essa é a ideia, essas são as ideias. Se você quiser anotar isso, dá uma pausada no vídeo, tá? Para poder ficar ok. Só dá uma pausada, vai anotando, mas fica tranquilo que em sala a gente vai rever isso, tá bem? Agora, juntando essas duas ideias que a gente teve sobre força e massa, sobre força e aceleração, a gente tem essa conclusão aqui, ó. Quanto mais massa um objeto tiver, maior terá que ser a força para você mudar a velocidade. Pensa só, você puxar uma cadeira vazia, você faz uma força. Se uma pessoa sentar em cima dessa cadeira, você vai ter que fazer uma força maior. Então, quanto maior a massa, mais força você vai ter que ter para poder mudar a velocidade, causar aceleração no objeto. E quanto maior for essa aceleração, maior será a força aplicada no corpo. Então, se alguém chuta uma bola, ela vai com uma velocidade, um outro alguém chuta essa mesma bola e a velocidade é muito maior que ela vai, essa outra pessoa fez uma força muito maior, tá? Isso eu estou analisando o mesmo objeto, tá? A mesma bola. Se você pegar objetos de massa diferentes, vai embolar tudo. Então, essas foram as conclusões que a gente chegou. E o Newton chegou nessas conclusões e até em outras. Ele juntou todas essas conclusões em uma frase, em uma expressão matemática, porque uma expressão matemática nada mais é do que você expressar ideias que a gente expressa usando o português, a língua portuguesa, em uma linguagem matemática, tá? E ele chegou nessa expressão aqui, ó, que a força resultante de um corpo é igual a massa vezes a aceleração resultante desse corpo, tá? Então a gente tem que essa é a segunda lei de Newton, é uma lei matemática mesmo. A teoria dela é basicamente o que a gente viu nos outros slides, nos outros GIFs, tá? Então, o básico dela, o ponto principal e chave dela é essa equação aí. Força é igual a massa vezes a aceleração. Até porque a força está relacionada à massa e a força está relacionada à aceleração. Quando você aumenta uma dessas duas que estão de um lado, massa ou aceleração, vai aumentar a força também. Jobson, essa força resultante, o que é? A força resultante ela é a soma de todas as forças que vão atuar no objeto. Tá? Então, se eu tenho um objeto que está sendo puxado por 4 pessoas, quando eu somar essas 4 forças, eu tenho uma força resultante. Nossa, ficou meio estranho, né? Ficou meio complicado, né? Vamos trazer uma situação. Aí alguém vira para mim e fala, Jobson, mas esse negócio aí de
quanto maior a aceleração, maior será a força, é mentira. Num cabo de guerra, duas equipes se puxam, fazendo uma força absurda. Galera aí do Interclasse sabe como é que é. Fazendo uma força absurda, a gente se puxa e assim, a corda não sai do lugar. Todo mundo está fazendo força e cadê a aceleração? Justo. Por isso que o Newton usou esse lance de força resultante. Se liga no próximo exemplo aqui. Eu tenho aí o Popeye e o vilão do Popeye, que eu não sei o nome, não lembro, puxando a Olivia Palito, tá? Esse GIF eu peguei porque tem uma ótima qualidade de imagem e tal, e tava perfeitinho porque eu queria. Você vê que os dois estão puxando ela, mas ela não sai do lugar. O mais estranho aí não é isso não, é quando eles param de puxar ela continua flutuando, né? Mas tudo bem, vamos fingir que é real esse negócio, tá? Os dois estão puxando ela. Para ela não sair do lugar enquanto os dois estão puxando, eu tenho que ter as duas forças que cada um está fazendo, né? Iguais. Porque aí elas vão se anular. Não adianta você fazer força no objeto e querer que ele se mova. A força resultante dele tem que ser diferente de zero. Porque se a força resultante nele for zero, quer dizer que ele não vai ter nenhuma mudança no seu estado de movimento. Então, se liga na conclusão. Ó. A soma das forças é igual a zero. Ou seja, elas se anulam. Tá? Elas vão se anular. Uma para cá e outra para cá puxando, se anula. Por isso que o cabo de guerra, se os dois lados estiverem puxando com a mesma força, ninguém ganha. Fica empatado. Alguém tem que puxar com uma força um pouquinho maior, tá? Aí eu até coloquei FR igual a zero, é a sigla, força resultante igual a zero, tá? Continuando, pegando um outro exemplo. Nesse caso aqui, um dos cachorros está ganhando o cabo de guerra. E esse cachorro que está ganhando o cabo de guerra, ele está ganhando porque ele está fazendo uma força um pouco maior do que a do outro cachorro. Se eles estivessem fazendo forças iguais, elas se anulariam. Como ele está fazendo uma força um pouquinho maior, ele vai ganhar. A gente tem que levar em conta essa ideia de forças como se elas estão apontando para o mesmo lado, elas estão se ajudando, então estão se somando. Se elas apontam para lados contrários, assim, embaixo, um lado para o outro, quer dizer que elas são contrárias, então elas se atrapalham, elas se anulam, tá? Se você quer ajudar um amigo seu a puxar uma caixa, a puxar algo pesado, você vai puxar para o lado que ele está puxando, né? Você não vai puxar para o lado contrário, porque aí você não está ajudando, você está atrapalhando, você está anulando a força que ele faz. Beleza? Então, nesse caso aí, ó, a soma das forças ela não anula. Ou seja, há mudança no estado de movimento. A gente tem mudança no estado de movimento. Senão eles continuariam parados, mas não é o que acontece. Eles ganham velocidade para um lado. Tá? O que a gente tem? Como eu tenho uma equação matemática aqui, eu tenho que falar quais são as unidades de cada uma dessas grandezas. Tá? Igual a gente viu com distância, que é em metro, em quilômetro, tempo, que é em segundo, em hora, a gente também tem as unidades para essas grandezas. Lembrando que unidade é uma das partes mais importantes da física. Esse respeito às unidades, a gente é muito criterioso na hora de medir coisas, porque se você erra uma medida, você erra talvez uma teoria que você está criando. E assim, muita gente vai embasar criações novas, tecnologias novas, em teorias que os cientistas desenvolvem. Então, assim, por exemplo, um avião, ele usa um monte de lei, um monte de conceito, um monte de ideia da física. Se essas ideias são construídas de maneira equivocada, maneira errada, você pode estar colocando vidas em risco. Eu sei que eu estou sendo dramático aqui e tal, mas a gente tem que tomar cuidado com as unidades, tá? A gente é bem criterioso nisso, até porque senão você começa a transformar a ciência em uma parada que é achismo, opinião, são coisas bem diferentes, tá? Ciência é algo que é estudado com calma, bem criterioso, bem rigoroso, enquanto achismo você cria da sua vontade, enfim, da sua opinião, e basicamente isso. Mas voltando aqui, ainda que você não esteja convencido que é importante saber as unidades, se você errar isso em prova, você será punido. Então, é melhor levar a sério essa parte aqui, tá? Para não dar nenhum mole em prova, imagina, tirar o 9.8 porque esqueceu de colocar uma unidade de massa, né? Então, vamos ver qual é a primeira unidade aqui, que é de força. Toda vez que você vê força, vai ser em Newton. Qualquer tipo de força. Se eu estou falando de força elástica, se eu estou falando de força peso, se eu estou falando de força elétrica, magnética, se eu estou falando de força de atrito,
Enfim, qualquer tipo de força. Um monte de força aqui, um monte de tipo de força que eu falei agora, vocês não vão ver comigo, vão ver lá no ensino médio, mas qualquer força a gente vai usar é, essa unidade, tá? Que é o Newton. Em homenagem a ele, N maiúsculo, tá? Porque é uma homenagem a um cientista ou alguma pessoa, enfim, é um nome próprio. Então, N maiúsculo. Enquanto a massa a gente vai usar em quilogramas, tá? A gente tem que usar em quilogramas. Então, se algo for fornecido em gramas para você, você vai ter que transformar para quilograma. Se algo tiver em toneladas, você vai ter que transformar para quilogramas. Tem que ser em quilogramas, senão vai dar muito ruim. E a aceleração, nada de novo, tá? Metros por segundo ao quadrado, bem como a gente viu lá no cálculo, quando a gente estava vendo o movimento variado, movimento com aceleração, né? Que tem o cálculo lá da velocidade e tal. Mesma unidade. Então, força em Newton, massa em quilograma, aceleração em metros por segundo ao quadrado. Lembrando que força resultante é a soma de todas as forças, tá? Lá em sala eu vou comentar melhor sobre isso. Fica tranquilo, a gente vai rever com calma, vamos fazer bastante exercício, tá? Então, lembrando que força resultante é a soma das forças. Forças que são opostas, a gente subtrai. Forças que são do mesmo sentido, apontam para o mesmo lado, a gente soma, porque elas se ajudam, tá ok? Beleza.